Já estamos de novo, tá, pessoal? Estamos ao vivo de novo. Opa, graça e paz, queridos. Houve um probleminha na nossa transmissão aí, mas vamos dar continuidade agora. Compartilhar já, né? Já vamos compartilhar já com vocês. Olha aí, ó. Estamos ao vivo novamente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vou compartilhar aqui. Começa compartilhando aí, filhota. Compartilhar. Copia o link aí, compartilha. Vamos continuar louvando, amém? Aí, vamos, gente. Isso. Ao vivo é assim mesmo, gente. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Aleluia. bom, Ele continua Nós te louvamos. sendo Deus. Como é bom, né, irmãos, poder cantar e glorificar o nome santo do Senhor, né? Obrigado a você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Nós estamos em mais um culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante e nós estamos aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Nós estamos no momento das canções e eu quero convidar você a cantar conosco em nome de Jesus. Louvemos e glorifiquemos o nome santo do Senhor. Aleluia. Quero ser como a criança
louvamos, Pai. Te amar pelo que é. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Voltar à inocência. Acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Aleluia. Obrigado, Jesus. É o Deus poderoso. abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como a criança, te amar pelo que és, louvar a inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, Torno-me independente e deixo de simplesmente eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, vem me abraçar, abraça-me. Nós te louvamos, Pai. Com teus braços de amor. Oh, Senhor, nós mostramos diante de ti, Senhor. Nós Abraça-me, te rendemos louvores e majestade, Pai. abraça-me, Como crianças, vem me abraçar, aleluia. abraça-me, Abraça, Senhor, crianças, por favor, Jesus. Graças, Senhor. com teus braços de amor.
Aleluia. Como é bom poder adorar e cantar ao Senhor Jesus. Se você puder agradecer ao Senhor e glorificar. Deus, nós agradecemos, essa é a nossa oração, esse é o nosso cântico. Ó Deus, que bom poder estar aqui, podendo cantar e render louvores a Ti. Porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que estão nos assistindo agora, que sejam alcançados pela Tua palavra, que essas canções possam ter bradado nos corações, porque essas canções pregam e exaltam Cristo, Senhor. Por isso, Deus, essa é a nossa oração, esse é o nosso culto vivo, santo e racional. Ó Deus, estamos aqui como servos e queremos Te servir como servos, como escravos, cativos Seus, mas na palavra do Evangelho em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos ouvir então a palavra com o pastor Zé. Ele vai naquele mesmo modelo da semana passada. Nós vamos falar sobre o tema a igreja que serve a Cristo na palavra. Isso. Não é? Nós falamos semana passada sobre o contexto, o conteúdo do termo do hebraico e do grego da palavra. Então, escravo e servo é a mesma coisa no grego e também no hebraico. É aquele que serve a outro, aquele que presta um serviço ao seu Senhor, ao Lorde, a Cristo Jesus, não é? E nós falamos aqui também que aquele que é servo de Cristo, ele é possuído por Cristo, no sentido de estar em Cristo, né? Ele pertence a Cristo. Então falamos sobre tudo isso semana passada. Alguns irmãos fizeram algumas perguntas, nós respondemos, mas você também pode continuar fazendo aí a sua pergunta. Então você já pode escrever aí nas descrições, na descrição do vídeo aí, e fazer a sua pergunta sobre servo, não é? Isso. E nós vamos aqui ouvir agora uma palavra com o pastor Zé, e depois a gente vai juntos aqui responder e interagir com vocês, tá bom? Vamos lá. Amém, vamos lá. Eu estava aqui dando like, né, dando os likes aqui na transmissão. Queria abra comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 10, capítulo 10, vamos ler o verso de número 25. Nesse período delicado que estamos vivendo, o pastor Oséias até comentou agora há pouco a respeito o motivo pelo qual nós estamos gravando os vídeos e não estamos nos reunindo todos, né, como algumas igrejas já voltaram a fazer, né, e é de comum entendimento nosso que diante da responsabilidade humana que cada ser tem, nós louvamos a Deus por essa atitude, por esse entendimento. Existem algumas igrejas que têm os templos amplos, né, pastor? Aí dá para se fazer 1 ou 2 cultos com as cadeiras distantes uma da outra. No nosso caso, graças a Deus, ele é um pouco diferente. O nosso templo não é tão grande assim, tanto é que até o local que nós estávamos, por não ser nosso, nós devolvemos, não é? Nós entregamos por conta do aluguel que estava arrochado para nós pagarmos, mas nós glorificamos a Deus por isso. E hoje nós estamos nos reunindo num local que foi cedido por uma das irmãs da igreja. Nós glorificamos a Deus por isso. Não é? É só para justificar, para que os irmãos entendam. Não é questão de falta de fé, muito pelo contrário, nós vivemos pela fé, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, né? O justo viveria pela fé. Nós estamos vivendo pela fé. Nós cremos que dessa forma nós estaremos cuidando dos nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco, né? Nós estaremos cuidando das nossas irmãs mais velhas, dos nossos irmãos mais velhos, daqueles que têm algum problema respiratório e demais irmãos, não é? Eu acredito que, à medida do possível, quando for liberado e permita-nos o Senhor que isso seja logo, nós retornaremos às nossas reuniões e poderemos dar um abraço caloroso, né, um afago nos irmãos para matar a saudade, tá bom? Vamos lá. Hebreus, capítulo 10, verso de número 25, nos diz assim a palavra de Deus: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
não é? Um pouco antes desse problema que nós temos vivido, nós enfrentamos um outro problema que era o denominado, um problema, alguns irmãos ficavam insatisfeitos com algumas questões da igreja e eles se intitulavam desigrejados e assim eles deixavam de congregar. Isso não é algo novo não, viu, pastor Zeus? Não é tão novo que o autor da carta aos Hebreus, por que eu não falo quem é o autor da carta aos Hebreus? Porque alguns estudiosos atribuem a Paulo, outros a Apolo, outros a Irineu, não me recordo o nome agora, mas o consenso maior é que o autor dessa carta, ele, embora inspirado por Deus, ficou meio que no anonimato, né? E ele, já naquela época, um profundo conhecedor dos escritos, né, do Antigo Testamento, daquilo que para nós é conhecido como Antigo Testamento, porque nós vamos ver ele colocando Jesus ali como o sumo sacerdote, né? E ele vai discorrer ali de maneira majestosa, né, inspirada pelo Senhor. E ele deixou para nós esse texto que é belíssimo e de suma importância para nós nos dias de hoje. Como igreja, né, para nós servirmos a Cristo, como igreja, nós servimos, como é que é o tema, pastor? Misturei. A igreja que serve a Cristo na palavra. Para nós sermos uma igreja que serve a Cristo na palavra, nós precisamos obedecer aquilo que está escrito na palavra. E a orientação é de que nós não deixemos de nos reunir como igreja. Esse período é um período atípico, não é? Algumas outras igrejas já voltaram a se reunir. Lá em Brasília, se não me falha a memória, a autorização é para que os templos que caibam mais de 200 pessoas, uma coisa assim. Um dia a gente chega lá. Mas para a gente o importante não é essa questão numérica, mas sim estarmos vivendo, pregando, Hebreus 10, 25. Vivemos e estamos pregando o Evangelho de verdade como ele é. Então, nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, tá bom? Isso é para nós nos lembrarmos que quando esse período ruim passar, né, nós devemos voltar a congregar. Por que eu digo isso, pastor? Porque tem pessoas que falaram o seguinte: nossa, mas tá bom demais sem ter compromisso no domingo, né? Quando na verdade não tem que ser assim, né? A palavra de Deus lá em Provérbios diz que o homem usa o ferro para molar o ferro e Deus usa o homem para tratar o homem. Às vezes aquele irmão que você nem gosta muito, ele está ali para você aprender a gostar de pessoas difíceis, como você, porque nós somos difíceis. Eu posso achar uma pessoa difícil de lidar com ela, por ela ter os pensamentos diferentes dos meus, mas eu tenho que amá-la. É assim que a Bíblia nos orienta, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que amar, tá bom? Então não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de algum, mas encorajemo-nos uns aos outros. Encorajemo-nos uns aos outros. O que o autor está dizendo aqui para a gente, queridos? Está dizendo que desde aquela época haviam pessoas que às vezes começavam a desanimar. Vocês têm percebido que recentemente muitas pessoas desanimaram? Sim. A gente liga a televisão e o pessoal até brinca que em determinados canais aí só está vivo o repórter, né, o que está falando, e você que está assistindo, o resto do mundo já morreu todo mundo, já morreu geral, né? Mas não, nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós não devemos olhar para as adversidades. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os nossos olhos têm que estar fitos no alvo que é Cristo Jesus, que independente da
da adversidade que estamos vivendo, nós devemos seguir crendo. De acordo com o que está escrito na palavra e na canção que nós cantamos, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão maravilhosamente bem, tudo dando certo, Deus continua sendo bom. Mas quando as coisas estão ruins, desagradáveis e não estão nos agradando, nós temos o direito, não é? E a orientação de levarmos as nossas angústias e insatisfações para o Senhor em oração. Mas ainda assim, Ele continua sendo bom. Independente da situação estar boa ou não, independente daquilo que nós vivemos, nós devemos seguir crendo que Deus está no controle da situação, que essa leve e momentânea provação vai passar e que nós permaneceremos firmados no Senhor pela sua palavra, porque é assim que a igreja vai servir a Cristo na palavra. Não é com aquela ilusão de que eu vou para a igreja e agora é só vitória, não. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, que nós deveríamos ter bom ânimo. Então nós temos que ter bom ânimo para permanecermos e devemos ter bom ânimo para ajudar o nosso irmão quando ele começa a desfalecer na fé. Às vezes nós precisamos lembrar para o nosso irmão que Deus tem tido misericórdia de nós. Quando nós estamos passando por momentos bons, nós curtimos, desfrutamos daquele momento. Mas parece que quando nós nos deparamos com um momento desagradável, a gente esquece de tudo de bom que a gente já passou e de todos os livramentos que o Senhor nos deu. Mas Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua nos livrando. Ele continua nos fortalecendo. Ele continua ao nosso lado. Ele continua cuidando da gente. Tem uma imagem interessante que é de uma galinha, ela trazendo os pintinhos debaixo das asas dela para que ela protegesse ele. Assim o Senhor faz com os seus. Ele traz para junto de si e cuida e guarda. E nós devemos confiar, seguir crendo. Nós devemos encorajar uns aos outros. Mas se eu não estou tendo coragem nem para mim, pastor, como é que eu vou encorajar mais alguém? Lá em casa, eu oriento meus meninos a lerem a Bíblia. Que mesmo que eles não entendam ainda perfeitamente o que está escrito ali, eles vão aprendendo e no tempo propício, eu acredito que o Espírito Santo vai despertar isso na mente deles, para que, como o salmista falava, o salmista dizia, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, no momento da adversidade nós vamos lembrar que é Ele que nos livra. No momento da fraqueza nós vamos lembrar que é Ele quem nos fortalece. Como diz no Salmo 126, aqueles que levaram seus molhos, chorando e gemendo, vão voltar com alegria, vão estar felizes. E se dirão sobre eles, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Às vezes é necessário que nós passemos por situações difíceis, para que nós entendamos que até mesmo em meio às situações difíceis o Senhor cuida de nós. Que até mesmo em meio às adversidades o Senhor está cuidando de nós. Encorajemos-nos uns aos outros. Palavra de fé, palavra de confiança, palavra de ânimo para as pessoas. Isso não é errado, isso é bíblico. É você chegar para a pessoa e não falar que você vai ter vitória. Não, às vezes a vitória que ela está esperando é diferente daquilo que é a vontade de Deus. Eu me recordo que quando eu era mais jovem, eu era doido para ter uns carrão, pastor. Pensa que o cara gostava de carro. Graças a Deus, Deus não me deu naquela época, porque eu era muito inconsequente. Existe o tempo de Deus para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 diz que há propósito debaixo do céu para tudo. O tempo certo para todas as coisas. No tempo certo, Deus vai dar para você aquilo que você precisa. Não necessariamente aquilo que você está pedindo. Eu costumo
fazer a comparação de que muitas vezes nós chegamos diante de Deus como crianças e pedimos um monte de coisa. Quem é pai vai entender o que eu estou falando, que quando os nossos filhos são bem pequenos, eles acham, quando eles comem uma coisa gostosa, pastor Décio, que acham que aquilo é a melhor coisa do mundo e querem se empanzinar daquilo. Nós, como pais, se nós deixarmos eles fazerem aquilo, nós vamos, aquilo é gostoso? É bom, até que é. Porém, se nós deixarmos eles se empanzinarem daquilo, eles vão dor de barriga, vão dar problema, e é a gente que vai penar, não é? Deus trata-nos da mesma maneira, como filhos. Às vezes a gente precisa levar uns açoites mesmo, para sermos tratados, para sermos mudados, para sermos moldados. Mas às vezes Deus vai só nos livrar até daquilo que nós pedimos. Nós queremos um doce que vai nos fazer mal e Ele não vai nos dar. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. É assim que o Senhor trata os seus, assim que o Senhor cuida dos seus filhos. Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem e se aproxima o dia. É um tema que tem sido pouco falado nas igrejas. O Senhor está prestes a voltar. A palavra de Deus nos relata que quando nós víssemos terremotos, alguém ouviu falar de terremoto? Quando nós víssemos tudo o que está acontecendo nos nossos dias atuais, que era para nós estarmos preparados porque o Senhor estava para voltar. Então, encorajemos-nos uns aos outros, não deixemos de congregar e nos preparemos, aguardemos ao Senhor. Preguemos o Evangelho, falemos de Cristo para as outras pessoas, proclamemos a verdade de Cristo, para que as pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho. Pastor, mas eu sou ruim de falar, eu não sei falar. Tudo bem, fala de Deus, fala de Deus. Eu tenho certeza, querido, que se você olhar para a sua vida, você vai ver que Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado de você, Esse ar que nós respiramos é dado todo dia 0,800 para a gente, é de graça, Deus não cobra nada. Você que está nos vendo aí na sua casa, está tendo acesso ao seu telefone, um smartphone, né? Isso há um tempo atrás era inimaginável. Ou você está assistindo do seu notebook, a tecnologia está aí, Deus tem te abençoado com isso. No seu tablet, Deus tem te abençoado com isso, então nós temos motivos para agradecer. Quando nós paramos de olhar só para aquilo que nós não temos e passamos a perceber tudo aquilo que o Senhor é e aquilo que por misericórdia Ele tem nos concedido, nós vamos ser mais gratos a Ele. Aí em meio às adversidades nós vamos seguir com os olhos fitos nele, crendo que Ele está conosco, que Ele há de nos livrar. E assim nós seremos uma igreja que serve ao Senhor como servos, porque nós vamos nos importar com os outros e vamos amar os nossos irmãos. Deus abençoe. Passou meu tempo? Não, tá tudo certinho. É isso mesmo, pastor. Eu estava aqui meditando sobre falando essa palavra e ser servo, ser cativo a Cristo, ser escravo de Cristo é um desafio, né? Conforme o senhor acabou de dizer, explanar para nós aí todos esses desafios. Mas nós temos que se lembrar mais uma vez de quem é o nosso Senhor, né? Exatamente. O mesmo Senhor que açoita é o mesmo Senhor que livra, né? Que nos guia, que nos mostra onde temos que ir e o que fazer. Agora, a grande problemática, pastor, é justamente a gente não se perceber que existe um Senhor. Não é? E muitas vezes o Senhor das pessoas é o dinheiro, é a fama, é a política, é o status. É isso que a gente precisa observar. Eu estava meditando hoje e compreendi o seguinte, que para ser servo de Cristo é um grande desafio. Eu lembrei de uma passagem que certa vez Jesus estava ensinando os discípulos, ele diz assim, negue-se a si mesmo. Todos os dias, né? Tome a sua cruz
e siga Jesus. Parece fácil, mas não é. Não é? Mas é justamente isso. Isso é o Evangelho. Talvez você está nos ouvindo aí, não consiga talvez compreender, mas alguns já compreenda. Isso que é ser escravo de Cristo. É perceber a quem nós estamos oferecendo o nosso senhorio, né? A quem nós estamos se prostrando como servo. Né? Eu lembro que na semana passada nós falamos a questão da escravidão. Né? Ser servo não é só aquela ideia de escravidão lá, chicotada dos negros e tal. Não, não. Ser escravo é ser cativo. Não é? Eu usei um termo aqui, na verdade o termo não é meu, é de um teólogo, eu não me lembro bem aqui qual é o teólogo. Mas ele dizia que quando nossa mente, quando nós servimos a Cristo, nós somos possuídos por Cristo. E uma vez que nós somos possuídos por Cristo, nós só vamos fazer o que Ele nos mandar fazer. Não é? E é aquela questão, aquela música do Eli Soares, né? Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Sim. Porque nós somos servos cativos da palavra, do Cristo. A palavra é o próprio Cristo. O nosso Senhor é Jesus. O Cristo Verbo vivo, não é? Então, eu creio, pastor, que há uma importância em servir a Deus. Nós não estamos aqui simplesmente falando de uma religião ou de uma coisa supérflua, não é? Nós estamos falando assim de algo só transcendental. Nós estamos falando de algo palpável, que é aplicável no dia a dia. Nós temos que ser servos do Senhor e servos na palavra, que é o próprio Cristo. Isso. Não é? Que é o próprio Cristo. Então observe vocês que estão nos ouvindo essa importância. Nós falamos semana passada sobre essa questão, que servir é você prestar serviço a outro. Né? E aí vale a pena você refletir comigo, quem é o seu Senhor? A quem você tem prestado o seu serviço? Não é? Eu lembro de uma fala aqui do pastor Zé semana passada, que ele trouxe um contraponto aqui, que muitas vezes a gente consegue ser servo do nosso chefe, do nosso trabalho, porque nós precisamos do dinheiro para sustentar a nossa família. Isso não está errado, isso é correto, isso é bíblico, mas muitas vezes nós não queremos nos submeter à servidão de Cristo. Eu não estou falando aqui para você ser servo de pastor, de líder, nada disso. Pelo contrário, olha só, falando em líder, em pastor, falando em políticos, né, em status, olha o que Deus fala aqui em Mateus, o próprio Jesus. Mateus capítulo 20, abre comigo aí, versículo 25 ao 28. Ele nos dá uma orientação para os governantes, para aqueles que têm um dever a cumprir, né? Aqueles que são um senhor no ponto de vista político que seja. Olha que interessante isso aqui, gente. Mateus 20, 25 ao 28. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha que legal isso aqui, gente. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E aqui no grego é escravo, cativo, obediente. Não é? A quem quiser ser primeiro deverá ser escravo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Como filho do homem, que não veio para ser servido. Ele está falando do próprio Filho, de Jesus, né? De Cristo. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais um texto que prova que, a exemplo de Jesus, que foi servo para cumprir o propósito salvífico da humanidade, nós temos a obrigação. Você foi para alguém para a obrigação? É isso mesmo? Não. É o dever. Sim. Fica uma coisa mais correta. O dever de sermos servos de Cristo na palavra. Eu não quero, mais uma vez, citar o que você tem que dizer. A palavra diz o que você tem que fazer. O que é ser um servo?
na palavra, não é? É por isso que eu convido a você a ler as Escrituras, falamos sobre isso semana passada. Eu convido a você a orar, a você a congregar, que hoje é o tema, né? A você participar de uma igreja, de um ajuntamento, para que juntos possamos aprender como servir a Cristo Jesus, não é? Então eu convido você a fazer isso em nome de Jesus. É isso que eu creio, Zé. Isso. Com relação a o pastor falou, a respeito de servir a Cristo na palavra, Tiago, lá no capítulo 1, ele traz algo interessante para nós. Tiago 1, a partir do verso 22, diz assim, ó, não sejam, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Perfeito. Enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Perfeito. Então nós temos que ser praticantes. A importância de nós lermos a palavra não é para nós nos tornarmos mais sábios ou melhores do que ninguém. Muito pelo contrário. A importância de nós lermos a palavra, de nós estudarmos as Escrituras, é para nós nos tornarmos mais servos. Que é para nós praticarmos a palavra, que é para nós vivermos aquilo que nós dizemos crer. Eu me espanto, pastor Zé, quando eu vejo alguns irmãos em meio a determinadas situações se desesperarem, ou então estarem ansiosos demais, porque a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos nem andar ansiosos. Perfeito. Então nós precisamos conhecer as Escrituras para podermos servir a Deus como igreja e como servos, para que nós consigamos fazer o mesmo que Cristo fazia, seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos conhecer quais foram as atitudes dele. Perfeito. Como é que eu posso imitar alguém que eu não conheço? Não tem como. Não há essa possibilidade. Para que eu e você sejamos verdadeiros imitadores de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. Perfeito. Mas ele por inteiro, como a palavra de Deus nos revela. Não como eu ouvi alguém falar. Né? Se nós formos buscar aí, durante muito tempo, hoje até que diminuiu, mas você lembra daquele, como é que era a imagem de Cristo? Que se pintava nos quadros? Loirinho, de olho azul, os cabelos cacheadinhos igual de anjo. A probabilidade de Cristo, a probabilidade de Cristo, um judeu, nascido na época que ele nasceu, no local onde ele nasceu, pegando o sol que ele pegava para lá e para cá, porque na época não tinha os carros que nós temos hoje. E ele não era filho de uma pessoa abastada, de grana, né? Nasceu numa manjedoura, era filho de carpinteiros, né? De pessoas simples. A probabilidade dele ser loirinho, de olho azul, daquele jeito é nula. É nula. Então a gente precisa conhecer o Cristo verdadeiro. O Cristo que a palavra de Deus revela para nós. Aquele de que Isaías falou. Perfeito. Aquele que José foi um tipo de Cristo quando perdoou seus irmãos. Aquele que todo o Antigo Testamento faz referência dele. E que todo o Novo Testamento fala sobre ele. Porque ele é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso, aquele que nos atrai para si, para ele que nós caminhamos, né? Como Paulo parafraseou, né? Como dizem os vossos poetas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E depois em outra passagem diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Enquanto nós não conhecemos Cristo na sua plenitude, não digo nem na sua plenitude, porque eu acredito que algumas coisas nós não vamos conseguir vislumbrar daqui, enquanto estivermos aqui na terra, mas se nós não conhecermos a Cristo, pelo menos como ele se revela nas Escrituras para nós, a probabilidade de nós conseguirmos imitá-lo é muito pequena. É verdade. Eu até complemento aqui, pastor. Conhecendo Cristo, alguém pode perguntar, mas como? Cadê esse Deus?
Como é que é? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A fé vem pelo ouvir. Desculpa, Hebreus 11 é aquele que fala sobre a fé, né? A Isso, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Isso. Esse é o nosso Cristo. Ah, mas como servir a Cristo? Servindo ao seu irmão. Olha o que diz aqui, 25 de 40, Mateus 25, 40. Vai dizer aqui o seguinte, que quando você serve a outras pessoas, você serve a Jesus. Olha que legal aqui, Mateus 25, 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus irmãos, dos meus menores irmãos, a mim, aos meus pequeninos, assim a mim fizeram. Então, irmãos, ser servo na palavra não é algo imaginário, não. Não é algo transcendental, não. É algo prático, visível. Você pode ajudar o teu próximo, seja na palavra, seja na assistência, né? E quando você serve a Cristo na essência, o que o pastor estava dizendo, explicando para nós, que não, ele quis dizer e falou, não é? É isso que nós aprendemos. E aí nós temos esse comprometimento e essa responsabilidade humana, né, de abençoar e de servir a outros. Não é porque a gente é bonzinho, não. Né? Não é porque eu tenho dinheiro, porque o Zé tem dinheiro, porque nós somos bonzinhos, ou porque nós somos uma classe especial de pessoas. Não é isso. Mas é porque nós cremos num Deus que está acima de todas as coisas. Nós cremos num Senhor, num Lorde, não é? Num Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está em nós e vive entre nós. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. É esta palavra que nos alimenta. E é esta palavra que nos vivifica para servir aos outros, não é? E essa semana eu perguntei para o pastor, mas o Senhor tem ajudado pessoas de outras igrejas, mas quem disse que não é para ajudar? Quem disse que não é para ajudar pessoas de igreja da mesma fé ou não? Não é? Se a gente serve primeiro a Cristo, o nosso Senhor não é o Senhor da religiosidade. O nosso Senhor não é da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Não, a igreja não é um Senhor. O nosso Senhor, inclusive a igreja, o povo, os pastores, toda a membresia serve a Cristo, um Deus sobre todas as coisas. Entendeu, irmãos? Então, servir a Cristo é algo prático, é algo essencial aqui na terra. Fazer as boas obras. Comentamos sobre isso semana passada, as obras de Tiago lá, né? Não adianta ter fé, mas as obras sem fé é morta. Isso. E aquela coisa, tem que praticar as boas obras, né? Por quê? Porque o Senhor já nos escolheu, porque nós temos um Senhor acima de nós, que nos escolheu antes da fundação do mundo, não é? Então é isso. É servos na palavra, não é? Quero convidar você aí, você fazer a sua pergunta, tá bom? O pastor tá ligadinho aqui, a Júlia também vai me ajudar aqui. Então faça a sua pergunta aqui, tá bom? Faz a sua pergunta aí e vamos responder. Enquanto isso, vamos aqui falando sobre o tema, tá bom? Quer falar mais um pouquinho, Zé? Vamos ver como é que tá o nosso horário. Acho que mais uns 15 minutinhos. Dá pra... Tá. Vamos lá. Dando continuidade. Como servos, nós precisamos entender que nós comentamos muito sobre isso na semana passada, que o servo ele tem que conhecer ao seu Senhor. Nós colocamos como mordomo, né, que fica uma palavra menos agressiva aos ouvidos de alguns irmãos. Né? Nós colocamos como mordomos de Cristo. Como mordomo do Senhor, eu tenho que saber aquilo que é a vontade dele. Nós vamos ver que nós podemos arrodear e mudar de assunto, mas nós sempre voltaremos para aquilo que é a vontade de Deus, que é nós pelo menos conhecermos as Escrituras, que é o de lermos a palavra e de procurarmos conhecer ao nosso Senhor. E é interessante que nós temos algumas vantagens com relação a isso. Sim. A palavra de Deus diz o seguinte, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. É a recompensa. Assim, embora
não seja uma troca, quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, nós não fazemos isso com o objetivo de troca, porque quando nós reconhecemos que Deus ele é soberano em tudo aquilo que Ele faz e que Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas, nós vamos nos achegar a Ele com humildade e com coração íntegro e quebrantado. É interessante que quando nós nos aproximamos de Deus com sinceridade, nós vamos ver erros que normalmente nós não vemos em nós. Sim. Porque quando nós estamos entre os nossos iguais, todos os nossos iguais são falhos e pecadores como nós. Então a gente se aproxima deles e com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados, porque nós somos pecadores, e nós ficamos à vontade perto deles porque eles também têm os seus próprios erros, têm as suas falhas e os seus próprios pecados, às vezes diferentes do nosso. Né? E quando são diferentes dos nossos, nós queremos julgar o dos outros, esquecendo que nós também praticamos o nosso. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, com sinceridade, com inteireza e integridade de coração, nós vamos perceber quão falho nós somos. E que, por mais que nós nos limpemos, nós vamos ver a santidade de Deus refletindo na nossa pecaminosidade. E nós vamos reconhecer quão imundos, putríficos, quão indignos nós somos. Aí nós olhamos para a grandeza soberana de Deus e percebemos que é muito amor, é muita misericórdia, porque de pensar que só quando nós nos aproximarmos de Deus com sinceridade, nós olhamos para nós e vemos os nossos erros e as nossas falhas e aquilo que nós precisamos mudar. É aquilo que Paulo fala, que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Por quê? Não é por causa dos outros, mas por conta do pecado que está em mim. O pecado habita em nós e nós precisamos mudar. Só que quando nós estamos no meio dos nossos comuns, não é? Vamos colocar assim, nós não percebemos, porque eles também têm falhas, mas quando nós nos aproximamos de Deus com integridade de coração, nós vemos que nós precisamos mudar. Daniel diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. E olha que se a gente vier trazer ao conhecimento de alguns irmãos do que ele estava falando, tem pessoa que tem irmão que vai ficar com nojinho, irmão. Porque os trapos de imundície era aquilo que a mulher, quando estava no período menstrual, usava, porque naquela época, o pessoal sabe que não havia esses absorventes que tem hoje. Então era aquele pano, porque o sangue era imundo. Então, queridos, a nossa justiça é injusta. Nós precisamos nos agarrar cada vez mais no Senhor, reconhecendo que somos falhos, que somos limitados e que somos dependentes dEle. E que, como dependentes dEle, se nós quisermos fazer a vontade dEle, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos entender, ou ao menos conhecer qual seja essa vontade, para que a gente consiga servir, para que a gente consiga fazer a vontade dEle. Nós estamos vivendo um períodozinho delicado, que as pessoas, acredito que por estarem confinadas demais, têm deixado transparecer a falta de amor que havia dentro delas. Onde as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Qualquer motivo é motivo para se explodir com os irmãos ou com as outras pessoas, quando na verdade, se nós estivéssemos cheios de amor, quando alguém viesse até mesmo nos tratar com indiferença, nós iríamos tratá-la com amor, que iria fazer toda a diferença. Então, para nós servirmos a Cristo como igreja, como servo, nós precisamos pelo menos conhecer a vontade daquele que nos criou. Antigamente a gente tinha um costume, pastor, hoje em dia eu não vejo mais isso, né? Mas antigamente a gente comprava um eletrodoméstico, um aparelho eletrônico,
Eu era desses curiosos, eu pegava e ia ler, para eu aprender a mexer naquilo, para eu entender. Hoje em dia, eu vejo as pessoas se autodenominarem cristãs e não terem lido a Bíblia todo dia, nem sequer uma vez. Eu acho, desculpe a minha franqueza, mas eu acho isso vergonhoso. Porque assim, uma vez que nós nos denominamos cristãos, até falei isso no domingo passado, não foi? Que eu lembro que eu me formei no curso, fiz segundo grau técnico. Para receber o diploma de técnico de eletrônica, eu precisei estudar um bocado de ano, né? E para poder receber o diploma de técnico, né? E a gente hoje em dia, como cristão, a gente só levantou o braço quando levantou, ou quando não, começou a ir para a igreja. E viu o pastor ler a Bíblia, ou alguns trechos da Bíblia no domingo. E a gente se considera conhecedor da verdade, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor das Escrituras, quando na verdade a gente ainda não começou. A gente não conhece a vontade de Deus ainda. A gente precisa, pastor, conhecer Cristo Jesus, através da palavra de Cristo. É só assim que a gente vai conhecer. Não é uma certa vez a pessoa perguntou, poxa, pastor Oséias, mas para eu conhecer Cristo só basta eu me trancar num quarto e orar e jejuar. Não é o suficiente. Não é. Acho que o guia para você conhecer a Jesus na íntegra é isso aqui. É a palavra de Deus. Não tem o que falar, irmãos. Então, é esse Deus aqui que nós servimos. Não é? Mas deixa eu fazer aqui já uma pergunta para você, pastor. Tem algumas pessoas com vergonha de falar na internet, mas fizeram aqui no meu WhatsApp durante a semana e tal. Tudo bem. Não vou falar o nome da pessoa, mas ela fez essa pergunta. Sim. Pastores, como servir a Cristo ou ser escravo de Cristo quando os meus familiares ainda não creram nesse Cristo? O que você tem de orientar para esse irmão, pastor Zé? Vamos lá. Isso é para você também entender, né? Isso, vamos lá. Não é fácil. Não. Na verdade, você ser cristão de verdade não é fácil. Nunca foi. Nunca foi. É verdade. Nunca foi. Se está sendo fácil demais, tem algo de errado aí. Mas vamos lá. Como você vai servir sendo servo e na sua casa você só você é convertido, vamos colocar assim. Sim, é isso que ele quis dizer. Vamos lá. Marcos 16, Marcos 16:15 que fala, 16:31. Vamos ver? Eu não me recordo aqui, deixa eu procurar aqui. Vai falando. Aquele texto diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. É Atos, né? Sim, Atos. É Atos, né? Atos 16:31. Não me falha a memória, pode errar também. Confere aí que daqui a pouco eu procuro. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para você servir ao Senhor, Atos 16:31. Não estava errado, não. Eu erro um bocado, dessa vez estava certo a referência. Assim, você vai continuar servindo ao Senhor mesmo. Você vai honrar ao Senhor, você vai fazer a sua leitura, você vai congregar na sua igreja e você vai respeitar. Se você for filho, você vai respeitar os seus pais. Porque é isso que a Bíblia nos ensina, que o filho tem que respeitar os pais. Que quando sua mãe mandar você lavar a louça, olha só, pastor José, quando sua mãe mandar você lavar a louça e você vai lavar a louça, você está obedecendo ao Senhor. Sim. Porque você está respeitando seus pais. Naquele momento era o seu Isso, exatamente. Como é que você vai fazer? Mas eu vou aprofundar, não conheço a pessoa, pastor Zé, mas de repente na casa dela, não sei como é que são os parentes dela, mas lá em casa, pode falar assim, lá em casa o pessoal está o tempo todo só na cachaçada, pastor. O sonzeira, o forrozão, depende da localidade, né? O forró, ou pode ser pior, pode ser o funk, né? E dependendo da localidade que ela vive. E as pessoas, mas aí o pessoal está lá bebendo, está lá fumando, está lá dançando, e você vai continuar servindo ao Senhor. Né? Mas eles me obrigam. Com o tempo eles vão passar a te respeitar. Claro. Né?
Você vai estar orando por eles, você vai ler a Bíblia, né? Aí depois que você já tiver lido a Bíblia, você vai começar a ler com eles. Depois de um tempo que você começar a ler a Bíblia, você vai começar a ler com eles, né? Para poder interagir a família. Claro. É. Vai dar a mansidão necessária. Isso. Né? A estratégia necessária naquele momento para você. A palavra de Deus nos fala lá em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu acredito que o cristão sábio, ele edifica a sua casa. Ele vai ser um cristão verdadeiro. Ele precisa ser diferente. Diferente em quê? Na maneira de vestir, na maneira de amar, pastor. Perfeito. Porque as pessoas às vezes pensam que a salvação ela tem que estar no estereótipo da pessoa. Não. Lógico que com o passar do tempo a santidade vai mudando algumas coisas em nós, não é? Nós vamos, a nossa convivência com Deus, os nossos períodos de oração, eles vão mudar a gente, né? Não muda Deus, né? Quanto mais tempo a gente passa com Deus em oração, em leitura da palavra, mais nós mudamos. Mas nós precisamos tomar até cuidado com relação a isso, porque nós não podemos querer exigir que os outros vejam isso em nós. Claro, claro. A gente precisa estar em constante oração. Vamos lá, querido. Não existe receita de bolo, né? Mas é mais ou menos assim. Você vai continuar lendo a Bíblia, você vai continuar congregando, se você puder, claro. Né? Às vezes a pessoa é de menor, vamos botar uma situação, a pessoa é de menor e não pode sair, os pais não deixam. Você não vai desobedecer os seus pais, você vai continuar orando por eles, você vai continuar lendo a palavra de Deus, vai continuar sendo uma bênção. Como é que você vai ser uma bênção? Como é que o filho é uma bênção na casa dele? Respeitando os pais, respeitando os irmãos. Pastor Zé, pensa na dificuldade que é para essa meninada respeitar os irmãos, um respeitar o outro. Eu sei que lá em casa era assim, era difícil. E lá em casa hoje continua, né? Tem os meus, né? Então você vai respeitar os seus irmãos, você vai amar os seus irmãos, você vai ajudá-los. Você vai ser aquela mão amiga que você queria quando você precisasse. Assim você vai estar servindo a Deus como servo e vai estar honrando ao Senhor, amando a sua família. Você vai estar lendo a palavra, vai estar orando por eles e vai estar sendo uma bênção. Assim eles vão perceber mudanças em você. E assim, com o tempo, você vai ter liberdade para falar de Deus para eles. E a partir desse momento, é o Espírito Santo que faz a obra, né? O Senhor vai entregar, à medida que ele vai servindo a Cristo, né, nessas questões, características que o pastor Zé falou, o Senhor vai acrescentando ferramentas. Isso. Como falar, como agir, mas tudo dentro da palavra. É isso que o pastor Zé falou. Existem os elementos, né? A oração, a fé e tudo mais. O Senhor vai acrescentando. E o Senhor vai te guiando. Quer dizer, igual você falou, não tem uma receita de bolo, né? Igual para todos, porque, enfim, cada um tem uma situação, uma necessidade, uma problemática. Enfim, mas eu acredito que uma vez que nós servimos ao Senhor correto, Ele mesmo é quem nos guia, Ele mesmo é quem nos dá as estratégias, vamos dizer assim. Agora, uma estratégia eu sei que é completamente errada, pastor. Qual é? É você confrontar os seus familiares. Sim. 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 Antigamente, por exemplo, você tinha o costume de participar das mesmas práticas que eles. Aí agora, porque você foi alcançada pela misericórdia de Deus, você não vai chegar para eles e falar assim, seu bando de... Não, você vai chegar para eles e vai amá-los. Sim. Você vai estar com eles, porque eles são sua família, e você vai amá-los. Mesmo quando estiver errado, fala assim, olha, né? Quando você tiver liberdade, você vai falar assim, olha, isso não é correto por conta disso, mas com base bíblica, não porque eu acho. Né? Por isso a necessidade de nós lermos as Escrituras. Oxalá, né, se todo mundo tivesse o start que nós tivemos lá em casa, porque eu lembro que eu
e a minha irmã, a gente disputava a leitura da Bíblia. E a gente leu, acho que leu foi a Bíblia numa semana, pastor. A gente era adolescente, né? Pós-adolescente, e tinha tempo para fazer isso. Não é? Mas assim, a gente lia e aí depois, primeiro a gente chegou para ler. Aí depois, aí depois a gente lia para entender. Porque a palavra de Deus era interessante que ela se renova a cada dia, Sim. mas ela nunca muda. Nunca muda. Por exemplo, aquilo que é errado continua sendo errado, Perfeito. mesmo que ninguém faça. Sim. E aquilo que é certo vai continuar sendo certo. Foi dito por Deus, né? Isso mesmo que ninguém mais esteja fazendo. Então, nós como cristãos devemos seguir as Escrituras. Esse tem que ser o nosso alicerce. Para nós servirmos a Cristo dentro do nosso lar, para que eles sejam alcançados, nós precisamos ler a palavra e vivê-la. É aquilo que Tiago estava falando. Nós não devemos ser simplesmente ouvintes ou leitores, mas praticantes. Porque as palavras vão ver diferença em nós. Isso não é desafio, é seguir. E seguir é praticar. Isso, né? Isso vai além de religião. Porque não difere. Religião é você faz aquilo para meio que automático, robotizado. Quando você vive o Evangelho é diferente. Que mesmo quando a vontade de rebatê-los, a vontade de descontar vier, porque você é humano, você é gente, e isso é normal, você vai lembrar do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, continua, segue. Aí você vai ter vontade de dar aquela rebatida assim na lata, aí você vai segurar, Aí eles vão te provocar uma, duas, depois param e daqui a pouco eles vão ver Cristo em você e vão querer isso para eles também. A paz que excede o entendimento, que a paz que Cristo nos dá. E só Ele pode nos dar essa paz, só Ele, né? Isso. Não é a paz simples, comum que a gente pede, a gente tenta, e até momentânea, mas é uma paz que vem de Cristo, do Senhor Jesus. Constante, que independe de situações. Independe de situações, perfeitamente. Deus, né, gente? Deus. Mais uma pergunta, mas até já tinha falado sobre essa questão aqui, mas eu vou só, para você salientar aqui, é a questão dos líderes. Como líder, e agora eu falo líder, o pastor, o líder político, o líder de casa, o líder, de equipes, qualquer tipo de líder que tem pessoas a ele, que muitas vezes ele é um servo naquela característica, mas aí nós até li aquele texto de Mateus, que diz que nós temos que ser o menor, né? Isso. Então o menor é o maior. Então assim, mais uma orientação, pastor Zé, de como ser servo de Cristo em uma situação onde você é líder de pessoas, ou até de uma instituição, vamos dizer assim, que envolve pessoas. Sim, é o caso do pastor, é o caso, de repente, do político, enfim. É importante a gente frisar para a gente finalizar, tá? Isso, tá, vamos lá. Eu sou militar, É milico. Sou milico. Dentro do militarismo existe uma hierarquia. Sim. E que nós precisamos respeitá-la se nós desrespeitarmos a nossa hierarquia, nós somos presos. Tem uma punição. Nós somos punidos. Isso, para o militar, é tanto dentro do quartel quanto fora. Há essa hierarquia. Porém, eu vejo em todos os lugares vai existir uma certa hierarquia. Porém, essa hierarquia vai ser diferente. Como assim? A liderança, ela tem que ser respeitada como liderança. Mas a gente tem que saber diferenciar a liderança de Deus. Certo. Porque existem algumas lideranças que hoje em dia, elas não pensam, elas têm certeza que elas são Deus, entendeu? Se coloca no lugar de Deus, né? E que por isso elas precisam ser bajuladas por todos os seus súditos. Isso acontece muito com pastores ou não? Rapaz, porque tem uns aí que já passaram de pastor. Porque aí pensa que eles também não são ovelhas, né? E quando a gente... quando os pastores, falando da nossa classe, sim. Quando os pastores têm essa pretensão de dizer que eles são pastores,
mas se esquece que existe um sumo pastor e que nós João também somos, João 10, João 10, nós João também 10. somos ovelhas desse Isso. pastoreio. É isso, né? É isso, exatamente o que acontece. Com relação ao pastor, ele tem uma responsabilidade a mais. Porque ele, além de ser ovelha, não me recordo o seu autor aos Hebreus que fala que eles zelam pelas vossas almas perfeito. como se fossem, Hebreus 13, vamos ver? como se precisassem dar conta Hebreus 13, a ela para Deus. perfeito, Né? perfeito. Por que é como se tivesse que dar conta? Porque essa responsabilidade, na verdade, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Sim, sim. Porém, o líder, ele tem que ser exemplo. Né? Não dá para eu dizer, olha, faça isso fazendo diferente. Não dá para eu dizer, faça assim, fazendo diferente. Então, o líder, ele precisa caminhar junto. Ou, às vezes, ser o exemplo. Foi assim que Cristo fez. Perfeito. Ele, sendo o maior, ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. Perfeitamente. Se colocando, né, como servo. Tanto é que Pedro, João 13. eu vejo Pedro como o jeitão assim meio que brasileiro, né, assim um espontâneo meio que bruto, do jeito Turrão, você. né? Isso, turrão. Jesus vai lavar os pés dele. Fala, eu que tinha que lavar os seus pés, Senhor. Não o Senhor lavar o meu. Aí Jesus vira para ele e fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então não só os pés, mas o braço, Então eu vejo Pedro muito parecido com a gente, assim, o jeito dele. Nós precisamos entender que nós temos que respeitar as autoridades. Tá? Sim. Nós temos que Seja qual for. seja qual for. Independentemente, gostando ou não, tem que respeitar. Exatamente, a Bíblia nos fala que toda autoridade é constituída por Deus. Perfeito. Né? Então nós devemos orar por eles. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não concorde, né? Nós temos que orar. A orientação bíblica é orarmos uns pelos outros. E com relação aos pastores, a gente precisa se lembrar que, embora pastoreando, nós também somos servos. Também somos ovelhas. E estamos aqui para servir. Né? Às vezes, você não vai conseguir servir todo mundo como você gostaria, como os outros gostariam. Mas a gente tem que estar disposto a servir. Né? Então, ser pastor, ser liderança, é você dar o exemplo. Ao invés de só mandar, faz isso, faz aquilo, isso é na empresa, né? Na empresa o chefe dá as ordens, é a diferença. Na igreja, a liderança, ela vai dar exemplo. Se eu sou líder do louvor e quero que as canções sejam atuais e bem ensaiadas, eu preciso estar presente, eu preciso... Claro. Não é? Ter seu exemplo de ser liderando. Isso. Prestar o serviço, né? Sim, às vezes eu não posso estar junto, mas eu vou ali e peço para alguém ir e fazer, né? Quando não der para eu ir, mas tem que estar ali participando. Quando eu sou o líder das irmãs da oração, eu tenho que, se as outras irmãs não forem orar, eu tenho que estar lá orando, para ser o exemplo. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que viver. Interessante, né, pastor? Que o ser é praticar. Isso. Não dá para ser na ideia, ou só no seu pensamento pequenininho. Não. O ser é praticando, Isso. é demonstrando, assim como Jesus fez. Sim. Ele, sendo Deus, veio à terra como homem, morrer por nós, né? Nos amando. Né? E por isso nós temos que retribuir este amor para com o próprio Deus e com as pessoas, servindo. Né? Mais uma vez, servir é ser possuído por Deus, é ser obediente a um servo, a um mestre, a um Senhor, que é Jesus Cristo. Ser controlado. Ser controlado por Ele, perfeitamente. A sua mente tem que ser cativa, logo se sua mente as suas ações, aquilo que você faz
tem que ser cativo a Cristo. Direcionado. Exatamente isso. Meus irmãos, está chegando ao fim, né? O tempo passou, mas foi muito gostoso, muito bom demais. Eu já quero agradecer aos irmãos, vou dar minhas considerações finais, José vai dar dele, depois vai orar a bênção apostólica e finalizar. Quero agradecer a vocês que nesses 2 fins de semana, né, nesses 2 domingos, junto conosco, falou sobre esse tema. Espero que o Senhor Jesus possa, eu tenho certeza que o Senhor Jesus alcançou vocês, né? E eu tenho certeza que o Senhor é Deus, Ele é o nosso Senhor. Permita que Deus, que Cristo Jesus, o Verbo vivo que João disse para nós, que João revelou a nós, que Ele seja o seu mestre, o seu Senhor, não é? Que nós não sejamos como aquele jovem que perguntou para Deus: Deus, como é que eu faço para te seguir? Não é? O jovem rico. E o Senhor: olha, você precisa, né, obedecer pai, mãe, mas eu já faço. E para Deus não era o suficiente. E Deus pedia algo para ele assim: olha, deixa tudo que tens, vende tudo que tens e me segue. E dá aos pobres. E me segue. E ele saiu triste. Enfim, eu quero chamar a sua atenção. Sirva a Jesus. Coloque isso no seu coração, mas pratique de forma que não só as pessoas, mas Deus perceba em você esse espírito de servidão. Seja o que for. Eu não sei se você é cristão ou não, mas se você for cristão, seja qual for a função que você exerce dentro da igreja a qual o Senhor te chamou. Faça para Cristo Jesus como servo. Lembrando sempre que nós somos escravos. Nós não temos, uma vez que o Senhor nos escolheu, nós não temos mais direito de ser qualquer um. Não temos direito mais de ser livres, vamos dizer assim. O nosso dever, a nossa consciência, o nosso compromisso é servir ao único que fez os céus e a terra, Jesus, o Deus Todo-Poderoso. A nossa liberdade é fazer a vontade de Deus. Perfeito. Perfeitamente. Essa é a nossa liberdade, fazer a vontade de Cristo. Não é? E Ele vai nos guiar. Não se preocupe como fazer. Ele vai dar as ferramentas, Ele mesmo vai revelar a vocês. Leiam a Bíblia, exercite a palavra. Né? Nós sempre falamos isso aqui. Nós temos alguns amigos que estão afastados por razões pessoais, por estarem tristes por algum motivo. A nossa orientação é a mesma para todos. Não deixem de congregar. Ser igreja é participar do ajuntamento. Não é? Então, esse ajuntamento dos santos, Deus tem um propósito. E eu não tenho dúvida que esse propósito é que juntos, como igreja, podemos servir, todos os membros, né? Cada um fazendo a sua parte, como servo, mas sempre com um só Senhor e sempre com um só propósito: glorificar a Jesus. Amém. Né? Deus abençoe, viu, gente? Muito obrigado. José, finaliza aí, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado pela sua companhia até agora. Que Deus possa abençoar você, a sua família. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Que lê um texto aqui. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 14. Diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muito. Se o pé disser: por que eu não sou mão e não pertenço ao corpo? Nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser: por que eu não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Então, para servirmos a Cristo como servos, né, na igreja, nós precisamos nos lembrar que o dedo não é corpo sozinho, ele precisa estar ligado ao restante do corpo. Muito obrigado pela sua participação.
qualquer dúvida a respeito do tema, pode entrar em contato conosco, entrar em contato com o pastor Oséias. À disposição. Estamos à disposição. Às vezes a gente não consegue responder na hora, mas assim que tivermos uma oportunidade, a gente responde. Como já me procuraram no WhatsApp pedindo algumas informações, eu estava na correria da vida diária e falei, daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha. E assim que eu tive um tempinho, eu respondi. Assim a gente vai caminhando e vai crescendo junto, para a glória de Deus, né? Minha princesa está aqui, minha filhota, veio com a gente. Obrigado, Ju. A brilhantar para tirar essas carafias nossas. Só os homens ver aqui, né? Gente, obrigado. A beleza da juventude, né? Gente, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero orar por vocês, para a gente finalizar. Soberano Deus, Pai, nós te glorificamos. Obrigado porque esse foi o seu querer e o seu propósito. E o seu propósito nada mais é do que glorificá-lo e exaltá-lo para todo sempre. Senhor, que aqueles que nos ouvem, nos veem, sejam alcançados pelo poder excelente da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nesse momento tão difícil de pandemia, nós possamos ter oportunidade de se achegar, não de se afastar, mas de se achegar mais perto de Deus, honrando, servindo, glorificando, adorando em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és um Deus gracioso, generoso, eterno, príncipe da paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje, para todo sempre. Amém. Tchau, gente. Paz, Deus abençoe. Deus abençoe. Dezesseis pessoas, né?